Então, no vídeo anterior do Farol da Certeza, tinha uma explicação enorme do comentador, o Trocho Jandor, sobre um verso, e eu fiquei com preguiça de tratar desse verso por inteiro, e eu tô voltando atrás, lá pro ponto 4, né? Quem quiser saber o número inteiro, segue ali pra descrição, encontra o link, e tem todo o texto que eu traduzi do comentário desse verso, que é um verso que explica como esse caminho da Enigma ele é justificado com base no raciocínio e na tradição de escrituras anterior, né? Então vamos lá, vamos seguir lá dentro no vídeo e ver esse negócio. Quem quiser pedir o cartão, por favor, é só mandar o seu endereço de correspondência para conexõesauspiciosas@gmail.com. Por favor, é só enviar o endereço com o seu CEP, tudo direitinho, e eu vou estar enviando. E se por acaso você quiser fazer uma contribuição, tem esse código QR e também o e-mail conexõesauspiciosas@gmail.com. Sem o tio, serve como uma chave Pix, você pode ajudar dessa forma essa atividade, né? Se você vê algum mérito nela. E por favor, não esqueça de se inscrever no canal, não custa nada, ajuda muito o canal. E curtir os vídeos, assistir os vídeos, comentar os vídeos. Embora, como eu sempre digo, a área de comentário, muitas vezes eu não respondo lá. Então, se a pessoa quiser mesmo uma resposta, manda um e-mail, que por e-mail, em privado, eu normalmente respondo várias coisas, deixo pouca coisa sem resposta. Então, o mesmo e-mail, né? conexõesauspiciosas, sem tio, @gmail.com. Então, nós vamos ver esse verso, né? O ponto 4. Quem quiser seguir essa tradução, é só olhar lá na descrição, tem o endereço para o 48º vídeo, né? Eu vou chamar ele de Ouro Fino, acho que vai ser o nome desse vídeo. Porque o verso diz que o ouro é refinado 16 vezes, né? Então, assim, o primeiro preâmbulo que eu preciso fazer aqui é que todo texto, né, ele tem um público. Então, o público do Mipan Rinpoche, quando ele escreveu esse comentário, aos 8 anos de idade, segundo diz a tradição, o público dele era monges tibetanos da tradição Nyingma e da tradição Gelug e da tradição Kagyu, porventura, ou Sakya, porventura, ou Jonan, porventura, né? Então, eram pessoas que estavam no Tibete, que tinham uma certa educação no budismo. Então, aqui vai ser engraçado, né? Então, ele vai propor que tem uma escada de refutações que vai dizer assim, se você não é budista, então você pensa dessa forma, e daí você vai ser budista, daí você vai estar no Shravakayana, se você pensa no Shravakayana, você vai pensar desse jeito, e daí você vai para outro. E daí, no nosso milieu, aqui quem está assistindo o vídeo, essas duas primeiras etapas, a etapa da refutação dos não budistas e a etapa da refutação do Shravakayana, são bastante relevantes. Por quê? Porque tem gente escrevendo aí na área de comentário do ponto de vista da tradição Shravakayana, né? Então está muito viva, né? No Tibete não era assim. No Tibete não se sabia nem que existia viva essas tradições. Todo mundo achava que essas tradições tinham ficado no passado, né? Foi no século XX que os tibetanos descobriram que no sul da Ásia ainda existia, né, viva as tradições de pelo menos uma tradição da Shravakayana, né? Então a refutação não é assim muito completa, não passa na nossa exigência. E tampouco a pessoa está aqui, muitas pessoas me escrevem assim, eu tenho um interesse no Buda, assim, mais ou menos, né, mas eu tenho minhas outras coisas lá que eu gosto, né. Aí tem essas pessoas que são meio universalistas, que acham que todas as tradições religiosas têm uma só base fundamental e tal, etc. Tem muito disso, né. Então esse tipo de atitude, eu falo bastante disso e eu produzo refutações, né, no meu um pequeno modo de ser aqui que eu falo, mas você não vai encontrar nesse texto. O que ele vai falar aqui dos hinduístas, né, seriam os oponentes, né, não tem dentro do Tibete, né. Ele não está escrevendo para alguém que vai ler, ele está passando por cima, assim, dizendo, quando chega
né, nas coisas comuns às tradições tibetanas, aí ele se estende um pouco mais, né, porque ele está falando de um ponto específico dentro das tradições tibetanas. Então, essa refutação, assim, qualquer tibetano está convencido sobre a inferioridade do caminho Shravakayana, né? Você não precisa convencer um Geluk disso, nem ninguém. Todos eles aceitam, né, que o caminho Shravakayana é ensinado por um tipo de pessoa. Bom, todo o budismo no Tibete é Mahayana, é Vajrayana, né? Então, não, não há necessidade nenhuma. Também, bom, tem a tradição Bön dentro do Tibete, mas tem muito pouco não budista dentro do Tibete, e dentro dos leitores desse texto não vai ter um não budista, né? Então não há uma refutação assim completa, né? Você vai achar não é uma refutação, é uma propaganda do budismo que tem só. Então, como é estabelecido como ouro que depois de ser, né, fundido várias vezes, ele perde as impurezas, fica perfeito. Então você vai usando o raciocínio, vai usando a tradição das escrituras, né? Vai confiando nas autoridades de acordo com isso e aquilo, e você vai estabelecendo o que é correto. Então se aconselha a usar o raciocínio para estabelecer, né? Então fala aqui o Ronzompa é esse professor Nyingma anterior ao Longchenpa que estabeleceu a validade dos ensinamentos Nyingma já eram. Assim que houve as tradições Sarma no Tibete, elas passaram a desconfiar das fontes Nyingma. Porque quando elas mesmas foram na Índia, né, um pouco 200 ou 300 anos depois do que já existia, né, o budismo no Tibete, eles encontraram outros conjuntos de textos tântricos e não encontraram os textos tântricos uh, que a Nyingma prefere usar e usava porque eram as fontes deles, né? Então surgiu uma tradição longa de duvidar da veracidade dos textos tântricos da Nyingma. Isso acontecia dentro do Tibete, né? É claro, hoje em dia, assim, você vai encontrar, obviamente, que uma pessoa que pratica o Shravakayana não vai aceitar o Sutras Mahayana. Talvez ele reconheça algum valor, não vai aceitar aquilo como autêntico, né? Super comum, do ponto de vista Shravakayana, né? Daí, do ponto de vista do Mahayana também, os olhos textos tântricos dizem, bom, para que eu vou aceitar esse negócio, né? E de fato, os veículos inferiores, eles não têm obrigação nenhuma de aceitar os textos dos veículos superiores. O oposto é verdadeiro. Então, o Mahayanista, ele aceita todo o cânone Pali, todos os textos do Shravakayana, e a praticante do Vajrayana aceita todos os textos do Mahayana, né? É cumulativo, né? Com relação a tem uma discussão no livro sobre a tradição Nyingma do John Rinpoche, sobre essa discussão sobre a validade dos Tantras Nyingma. Hoje em dia, pleno anos 2020, muito já foi descoberto arqueologicamente em Dunhuan e em outros lugares que ratifica a visão Nyingma. Então, quando 200 anos atrás no Tibete ainda havia a possibilidade de alguém dizer que nunca se achou em sânscrito esse texto, então isso deve ter sido composto em tibetano, né? Então não tem uma validade, assim, porque não vem da Índia, né? Que é onde vem tudo que é bom. É uma coisa assim meio, né, complexa de vira-lata dos tibetanos, né? Mas enfim, tem uma validade maior porque da Índia tem mais chance de ser um texto, né, válido. Então a Nyingma era por muitas tradições escanteada com esse argumento. Hoje em dia, né, a gente tem que agradecer o esforço historiográfico imparcial, né, das pessoas que trabalham nessa área, porque foram encontrados as fontes originais de muitos dos textos Nyingma. Então, parte da argumentação que poderia haver com relação a esses textos não cabe mais hoje em dia, né? Que é a parte que diz que eles não teriam uma fonte historiográfica dentro do subcontinente indiano, que eles seriam invenções tibetanas e assim por diante. Bom, isso que eu estou falando aqui não está lidado aqui mas é uma realidade com quem o Mipan e o Trosho Jandor conviviam e a qual o Dudjom Rinpoche também escreveu a respeito nesse livro um livro grosso assim sobre a tradição Nyingma. Vocês têm 2 volumes, às vezes tem um livro grosso, tem um capítulo lá que ele responde a refutações da veracidade ou da autenticidade da tradição Nyingma, né? Que é um pouco o que está sendo feito nesse verso aqui, né? Só que de uma forma extremamente resumida e não falando exatamente da fonte veraz ou não dos tantras Nyingma. O que se está fazendo aqui, bom, primeiro aqui ele fala que, né, se a pessoa vai querer acreditar no Buda, daí tem que pensar que o Buda surge desse jeito, daquele jeito, e daí se você é um hindu, daí você meio que tem que aceitar porque tem
uma justificação védica para o Buda surgir desse jeito. Então, já que você aceita lá os Vedas, você vai ter que aceitar também o nascimento do Buda, né? E o Buda que o Buda ensinou, então vai ter valor. Né? Então essa é a grande refutação assim, dos não budistas, o que para mim que não serve para nós, né? Então, né, tô falando para vocês, se tiver um não budista ouvindo aí, mas vocês não precisam aceitar os Vedas, vocês não. Se vocês aceitassem os Vedas, podiam dizer assim, bom, eu aceito todo jeito, faço essa interpretação, e se é para, né, não é uma coisa racional, assim, se o Buda vai surgir, se é uma profecia do Buda, né? Agora, com relação a pessoas que acreditam em profecias e que acreditam no que está nos Vedas e tal, etc., daí talvez isso que é falado aqui seja argumentativo, né? Da mesma forma com relação ao Shravakayana. O Shravakayana ele tem mais de uma forma, né? Ele teve vários abhidharmas que foram produzidos e ele sobreviveu de uma forma específica que está em relação com o Mahayana há muito tempo. Esse texto aqui ainda é escrito entre os tibetanos lá, e os tibetanos eles não conhecem ninguém que seja um praticante do Shravakayana apenas, né? Não tem ninguém que incomode eles assim, escrevendo, no Sutra Pali, não sei o quê, tem isso e aquilo, né? Não tem isso, não existe para eles. O que eles dizem assim, bom, tem uns caras lá que eles até acreditam no eu, quem não acredita no eu, daí é mais fácil de puxar eles para a vacuidade. Então o objetivo é dizer assim, a vacuidade, né, que é própria do Mahayana, né, quando você usa o argumento lá do Ratnavali, do Nagarjuna, aí você a partir dos próprios entendimentos deles com relação aos 5 skandhas, se eles entendem a ausência de eu, eles vão ser capazes de entender a vacuidade a partir de estudar, sei lá, a Grilanda Preciosa do Nagarjuna. Então isso é uma refutação de pouquinho, assim, né, porque pra quê? Não tem ninguém que pensa desse jeito no Tibete, né, então não tem por que se estender nisso. É importante dizer assim que algumas vezes, né, tem algumas tradições que dizem que os 5 agregados formam o que a gente acredita que é um eu, e daí na tradição tibetana a gente tem a noção de que os 5 agregados ajudam a gente a se enganar, a ter o hábito com relação ao eu, mas eles não justificam nem mesmo uma existência a ser refutada do eu. O eu é apenas nominalmente colocado em cima desses 5 agregados, eles não têm nada a ver diretamente com o que a gente chama de eu, propriamente dito. O que a gente chama de eu é só um nome que a gente põe em cima disso. Né? Então esse tipo de argumento não existe no Shravakayana. O Shravakayana tem outros jeitos de lidar com a ausência de eu a partir dos 5 skandhas, a própria ausência de existência intrínseca dos 5 skandhas, que vai levar ao entendimento de vacuidade se eles, né, fossem examinar todos os dharmas e assim por diante. Bom, mas enfim. Então é importante saber que no Shravakayana não tem uma noção própria de vacuidade. Então, se eles quiserem entender o Mahayana, daí tem que puxar lá a Guirlanda Preciosa e ir além no Nagarjuna deles para eles verem se eles vão aceitar ou não a vacuidade e daí entender os ensinamentos do Mahayana. Bom, daí nos ensinamentos do Mahayana, se você aceita a vacuidade, aos poucos você vai aceitar essa noção de pureza primordial, que ele usa essa expressão que é própria da tradição Nyingma. Então, da vacuidade, e daí ele cita vários sutras, né? Vários sutras Mahayana, que o nosso oponente aceita esses sutras. Então ele vai mostrar um após o outro, né? O Sutra de Vimalakirti, que diz, por exemplo, que as emoções perturbadoras são a linhagem de sangue dos Tathagatas. Né? Vai citar sutras lá que os skandhas são Tathagatas e que os pensamentos que a gente tem todos são Tathagatas, e vai citar sutras Mahayana que vão dizer que os seres que não veem distinção entre seres sencientes comuns e Budas, esses seres estão mais avançados no caminho, e esses seres facilmente atingem o estado de Tathagata ao reconhecer as coisas desse jeito, e ele chega a dizer assim, o Buda por todo lado no Sutras Mahayana, ele fica falando sobre que tem muita pureza nesse mundo e que você não está vendo isso porque você tem a sua mente cheia de, né, de confusão e assim por diante. Então, isso ele está dizendo, isso daqui é quando se estuda um pouco isso na academia, se fala da conexão entre o Sutra e o Tantra. Então, o Sutra de Vimalakirti é um texto importante nessa transição. Por quê? Porque no Tantra a gente vai ter essa coisa da pureza inerente, e daí ele menciona 2 aspectos, né? Por exemplo, que o oponente tem uma dificuldade a respeito, né? Um é essas coisas de prática com sorte, que a outra tradição, né, a tradição nosso oponente, eles têm isso,
Eles aceitam os sutras, mas eles dizem que não é para ser tomado muito literalmente esse negócio, é para fazer meio que uma visualização, não tem essa história assim de um, né, porque são monges muito puros, são tudo muito ah, ah, moralistas, assim, então não tem essa história de, sei lá, ter uma namorada, assim, né, isso daí não pode, são monges, né. Mesmo na prática tântrica, que seria em segredo, que seria fora do conceito do sútrico, e tem toda essa noção de uma pureza inerente a todas as coisas, inclusive a isso, né? Daí eles citam os sutras ali que diz que os bodhisattvas devem renascer como mulheres para agradar os budas, né? E outro aspecto também é um aspecto que tem uma coisa de que fica muito aparente para quem conhece bem o budismo tibetano, né? Tem essas deidades iradas e tem esse aspecto da liberação, né? Que é uma espécie de um eufemismo que se usa para quando tem um inimigo do Dharma, né? Um demônio, assim, que causa problemas para os praticantes, problemas para o Dharma de forma geral. E daí tem uma prática de liberação, que é basicamente matar o ser e levar ele para uma terra pura, se tem a capacidade de levar. Só pode matar se tiver essa capacidade de levar para uma terra pura. Então tem um aspecto violento, tem um aspecto sexual e um aspecto violento no Tantra. Isso, a palavra Tantra as pessoas sabem, né? E o nosso oponente, ele diz, não dá para ser muito literal nessa história aí, não sei o quê. E daí, aqui o comentador, ele vai lá e ele vai diretamente na fonte sútrica, lá no Mahayana, mostrando nos Sutras Mahayana onde está a raiz a raiz não no sentido temporal, né, que depois o Tantra vai surgir os textos do Tantra. É mais assim, como eu falei, eles são sustentados uns nos outros, né? Então, se você tem o entendimento o Shravakayana, você pode botar o entendimento Mahayana por cima e você segue aceitando tudo que está lá no Shravakayana. E também o Tantra, né? O Vajrayana você coloca em cima do Mahayana e você tem que aceitar tudo que está no Mahayana. Então, se está no Mahayana, o nosso oponente tem que aceitar. Porque ele também tem o Tantra e também tem o Sutra. Se o aspecto de Tantra dele lá vai dizer que é muito. Uh, é menos literal, né? Não faz essas coisas assim que parecem erradas, assim, do ponto de vista moralista e tal. Aí o comentador está dizendo assim, lá no Sutra está dizendo que isso daqui é uma atividade budista, né? Isso aqui é kosher, dá para fazer. Não é que, né, dá para fazer, né? Então depois ele vai falar um pouco da necessidade de manter em segredo essas coisas, né? A gente está falando aqui em público no YouTube, aos tempos degenerados, né? Mas por quê? Porque as pessoas entendem errado, daí elas saem lá e fazem qualquer bobagem, né? Então isso tá no texto, tá no comentário ali, que se você explica isso, tem uma falha explicar isso para pessoas de menor inteligência, assim, que ou elas vão achar muito estranho isso e não vão mais praticar, porque o budismo vai ser uma coisa muito esquisita, ou duas coisas que podem acontecer, ou elas vão entender errado e daí elas vão distorcer os ensinamentos, né? Então tem que ter esse cuidado e também o próximo passo é que ele vai falar propriamente, né, do caminho, desse ápice do caminho Nyingma, que ele vai dizer que, né, se uma pessoa tem um certo grau de entendimento e confiança na prática dela, ela não precisa fazer nenhuma atividade ritual ao estilo Vajrayana, ela pode só meditar. E ele diz que sim, né, pode ser isso também. Mas é o mesmo problema aqui da gente estar. A gente não tem nem o Shravakayana bem estabelecido cá entre nós, eu, você que está ouvindo, né? Então, o que significa o Shravakayana? Tomar refúgio no Buda, né? Entender o que é Sansara, o que é Nirvana, querer a liberação, entender ensinamentos como as 4 Brahmas Viharas, ter compaixão, equanimidade, ter amor, alegria, etc. Tem um monte de práticas no Shravakayana, importantíssimas, né? E Vipassana, Shamatha, né? A pessoa tem que fazer, tem que aprender a fazer, tem que ter noção sobre isso, tem que ver gosto nisso, ver o valor que o Buda ensinou isso. Depois no Mahayana, então, mais amplamente, tem tanta coisa e que a gente domina muito pouco. E daí no Vajrayana, claro, a gente pode, se tiver um guru, se tiver iniciação, pode começar a fazer prática Vajrayana, mas dentro do Vajrayana tem tanta coisa para fazer, tem um nondro para fazer, talvez não de início, porque pode não ser uma prática tão fácil. Depois de fazer um nondro, pode ouvir certos ensinamentos mais avançados. Daí, se ouvir isso, pode ser que consiga praticar, pode ser que ainda demore para praticar, porque não consegue bem colocar aquilo, integrar aquilo na vida. Então, não adianta forçar a tanga, assim, e querer ad hoc dizer assim, eu tô nesse nível aqui, eu vou praticar assim. Não funciona assim, né? Normalmente a gente vai
a gente vai de acordo com a nossa capacidade, e quando a gente está tentando praticar uma coisa que a gente não tem capacidade, fica evidente para nós mesmos, né? Deveria ter uma honestidade de entender isso. Então, por um lado, não se deve, né? Se a pessoa tem essa confiança, se ela tem essa capacidade mesmo, você não deve ficar tentando, né, puxar a pessoa para a pessoa ir mais devagar, né? Então, por favor, se você já está quase num estado de Buda e muito adiante de mim, faça o que você entende que tem que ser feito, né? Mas, por outro lado, é muito importante deixar claro que a maioria de nós não. Existe muito mais pessoas achando que conseguem, que ouvem certas palavras e que conseguem fazer o que está escrito ali, do que propriamente que conseguem fazer essas coisas, né? Então surge um volume muito grande de praticantes. Isso, inclusive no Shiravakayana, né? Porque eu não sei, né, quando essas pessoas estão argumentando comigo a partir do Shiravakayana, se elas não são meros budistas de internet, se elas não têm, né, a vivência que é necessária dentro da tradição, né, Shiravakayana lá que elas preferem. Então eu não sei a partir de que budismo elas estão falando. Se é um budismo de curiosidade, de leitura, você tem vivências, tem oferenda para sangha de trabalho, você tem uma movimentação em termos das três joias, né? Ou se é apenas uma coisa da cabeça dela que tem um mérito da pessoa ficar em casa pensando no budismo, tentando fazer prática, né? Mas não vai muito longe, né? Então, como também frequentemente acontece de uma outra pessoa escrever assim, quando eu tô reclamando de budismo de internet, mas não tem aqueles Budas solitários, os Pratyeka Budas, não sei o quê. Bom, né, tu tá falando com um Mahayanista, tu tá no canal de budismo tibetano, a gente considera isso uma prática, quando você toma o voto de Bodhisattva, você tá ouvindo o ensinamento Mahayana aí, você deveria tomar o voto de Bodhisattva, então você considera uma afronta você querer praticar desse jeito, assim, não é algo que você vai querer se manter numa prática isolada, mesmo porque o benefício que eles produzem é extremamente pequeno, né? Para que você vai praticar um caminho que vai produzir um benefício irrisório para tão pouca gente, né? Então, sabendo que tem essa multidão de pessoas que precisam dos ensinamentos, mas aí a pessoa pergunta, né? Por quê? Existe um ensinamento. Se o Buda ensinou um caminho para uma pessoa assim, vai ver, eu sou isso, né? E daí tu não pode dizer pra pessoa assim, não vai ser, porque. Né? Só que o que tu pode dizer pra pessoa é o que tu tá falando comigo, então, né? Não fala com uma pessoa como eu, né? Vai falar com uma pessoa lá ligada ao Shiravakayana, vai falar com a pessoa. Nem eles, na sua maioria, eles são no caminho do Shiravakayana, tem o Shiravakayana e o Pratyeka Budayana, né? Não tem ninguém do Pratyeka Budayana pra você conversar com eles, porque eles estão tudo isolado mesmo, né? Não ajudam ninguém, né? Pelo menos o Shiravakayana, eles são gregários, eles conversam, tentam entender o Dharma juntos, fazem perguntas, debatem uns com os outros, praticam juntos, fazem. Esses outros aí, não sei, não sabe se tem alguém fazendo isso, porque estão escondidos, né? Então, esse tipo de pergunta é engraçado, né? A pessoa não sabe o contexto que ela está vindo para fazer a pergunta. Então, ele termina, né, essa explicação valorizando o aspecto gradual dos ensinamentos. Isso os meus professores frisam bastante também. É engraçado porque a tradição Nyingma é tão vista como um caminho direto, um caminho instantâneo, né? É comparada com o Zen, etc. Mas e também se fala muito de não esforço, de não atividade. Se você vai ver os professores da tradição Nyingma, eles vão enfatizar o caminho gradual e eles vão enfatizar esforço e eles mesmos vão dar exemplo de trabalho duro, né? Eu tenho essa experiência de eu estar preguiçoso, tendo dificuldade de aguentar a carga de trabalho no centro de Dharma. E o exemplo dos meus professores é que se alguém não limpa o banheiro, ele vai lá pro banheiro e limpa. Daí todo mundo fica com aquela cara de vergonha, né? Porque se alguém não fez e daí o professor teve que descer pra cozinha para servir o cachorro quente, é porque essa situação aconteceu, né? Então, né? Daí tu recolheu o cocô dos cachorros no jardim. Nossa, o que eles trabalham, assim, é a coisa mais. São tudo workaholic, esses professores Nyingma, né? As pessoas têm ilusões a respeito de caminho sem esforço e usam como desculpa, né? Ou né, instantâneo, e daí, não vai. O que se faz de prática ritual, né? Os grandes professores. Não é assim, né? Professores. Dilgo Chense Rinpoche, o Dudjom Rinpoche.
Não, mas aí aqui, ali em Cruz Alta, vai ter o cara ali que, não, eu li no texto que o Pinheiro traduziu lá, que se a pessoa tem confiança em meditação, ela não precisa oferecer torma, né? Torma é uma coisa que se oferece para os protetores do Dharma, que é o que está no texto aqui. Então a pessoa não precisa se preocupar com fazer essas oferendas, etc., porque, né, a meditação dela, ela tem confiança na, na prática dela como uma oferenda de torma, né? Então as próprias aflições mentais a surgirem durante a prática são oferenda de torma. Ok, né? Quem tem esse nível, né? E lá em Cruz Alta o cara pensa que ele é assim, né? Eu não vou fazer nada, essas coisas, não gosto desse negócio de ritual, né? Então eu devo ser desses caras aqui que não precisa, né, se mexer, né? Não precisa ficar fazendo mudra, nem dançando, nem nada, eu vou só ficar em silêncio. Só ficar parado, né? Aí lá no Nepal, no Tibete, no Butão, você vai lá ver o Dudjom Rinpoche, você vai lá ver o Dilgo Chense Rinpoche, o que eles estão fazendo, né? Eles não estão parados, eles estão fazendo, eles estão demonstrando incessantemente essas atividades, né? Então, é um ponto que eu gostei de frisar. E daí, com relação às pessoas que têm, né, daí tu fala assim, quem é essa pessoa que está pronta para receber ensinamento da vacuidade? Uma pessoa que tem, quando ela pensa sobre esses aspectos, ela sente uma emoção, assim, né? O Rinpoche, o Dzongchen Rinpoche diz, é como se sentisse os pelos do braço eriçando, assim, né? Como quando a pessoa tem uma grande emoção com relação a alguma coisa, assim, ela ouve falar de vacuidade, ela tem essa emoção. E daí, quando ela vai indo na direção da pureza, da igualdade entre todos os fenômenos, entre Budas, não sei o que, quando uma pessoa tem esse tipo de é, interesse, tem esse tipo de devoção por esse tipo de coisa, aí ela não precisa pensar, não precisa ter um grande raciocínio. Quando uma pessoa desse tipo, que tem essa mente aberta pelo Mahayana, assim, ampla, né, no sentido de ampla, mente ampla, ampliada pelo entendimento do Mahayana, tanto de vacuidade quanto de pureza, esse tipo de gente, e ela se engaja na prática do Vajrayana, muito rapidamente ela atinge o Vajrayana, e daí uma pessoa desse tipo, se ela põe um pouquinho de raciocínio em qualquer coisa, é ilimitado os ensinamentos que surgem, né, na mente dela, não que ela vai ensinar aos seres, mas se uma pessoa tem, provavelmente se ela está nesse nível, ela já vai também começar a facilmente ensinar, porque, né, ela vai ter a partir dessa flexibilidade, abertura, essa mente que é que nem um espaço, né? Tem uma citação num sutra ali mostrando isso também. Ela vai surgir naturalmente o Dharma a partir desse entendimento, né? Então, é assim que ele termina, é assim que eu vou terminar também. Eu espero que eu não tenha falado nada muito secreto para ninguém, né? Eu acho que às vezes eu vou um pouco pelo, isso aqui tá em paper, né? Tá em, né? Todo mundo que tem acesso a ler literatura científica, às vezes em língua portuguesa o pessoal é meio tacanho, né? Então não conhece a literatura acadêmica sobre budismo, sobre tantra, mas isso tem bastante, né, esses aspectos que eu falei aqui. Daí eu penso, bom, se já está dessacralizado dentro da academia, então a gente pode falar no YouTube, né? Será? Não sei, vou lá fazer umas práticas de purificação por qualquer coisa que talvez eu tenha falado fora de lugar aqui. Acho que melhor, né? Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de alguma forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres.
Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundiquene Terezinho Atenzinha Soeza Pecajar para do Tendiante. Om Sorte, Diamante Penente Rasawa com Chatuzio Zeta e Bai Médio no Tutu Permanente Organização da do Tendiante. Time Cunha Pema Sambal Sassoragem de no Pai Garde Anjo Jugo do Pegu com os destintas em Darchinjo. Gigmeto Jutru Panangue um Achatungo do Paterno Munhengue com Pamalora Sanelun do Tileta do Tendiante. Emergência Pemeri Suja Pemetan Lati com Zizuan Pemonte de Truma de Sojino Anime Melun de Drujante. Enenjo Enetim Potem Paiuri Nepadan de Basipetiam Bundan com Seja Sentendiante. Que são Sanjaguru Rinpoche do condado o Wajin Boja Bartia com seu tutor da Poça Sol de São Chinji Lapto Sushi não se mueve chuva dan São Paulo de do Partingelo o marrom bezaguru pema cede hon que loja som de loja exalência som de papel do Jushu Sung não guarda miral do Sungele show